Olá, alunos do segundo ano, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Jonas. Vamos a mais uma aula, aula de número 20, sobre a dilatação térmica superficial dos sólidos, ok? Nesta aula de número 20, nós vamos resolver o exercício de fixação, o R14, sobre dilatação térmica superficial dos sólidos, ok? Nós já tínhamos falado na aula passada alguns conceitos sobre a dilatação térmica dos sólidos, né? Fizemos uma dedução, tá? Antes eu fiz uma revisão sobre cálculo de área para explicar uma parte de produtos notáveis que nós íamos utilizar na dedução da fórmula geral da dilatação térmica dos sólidos, certo? Fizemos aqui a dedução desta fórmula aqui, olha, A é igual a zero vezes 1 mais beta, beta delta teta, onde esse beta aqui é o coeficiente de dilatação superficial, ok? Aí fizemos todo o cálculo aqui para fazer a dedução da fórmula e finalmente aqui nós encontramos a fórmula aqui, essa parte que está destacada aqui, ok? Esta fórmula está escrita de duas formas, ok? Na forma aqui fatorada e na forma geral aqui, olha. A é igual a zero mais beta a zero delta teta e A é igual a zero 1 mais beta delta teta. Essa fórmula, essa que está, essa fórmula da parte superior, aqui nós temos o A zero, identificado aqui nessa fórmula inferior, aqui ele está colocado em evidência, mas ambas são a mesma forma, a mesma relação, ok? Aí seguimos aqui explicando também o que representa essas variáveis da dilatação térmica superficial, fizemos a nomeação de cada uma, explicando que esse beta aqui, olha, que a dilatação ocorrida numa superfície é igual ao produto da área inicial pelo beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, e pela variação de temperatura, ok? E esse beta aqui nós explicamos para vocês que o beta é igual a 2 vezes o valor do alfa, sendo que esse alfa é o coeficiente de dilatação linear do material, ok? Que nós já estudamos isso também, tá? Isso aqui são alguns exemplos de alguns coeficientes de dilatação superficial de alguns materiais, porcelana, ferro, né, ouro e alumínio, ok? E seguimos em frente, resolvendo o exercício de número R13, ok? E depois resolvemos o exercício, e agora nós vamos resolver o exercício R14, tá certo? R14. Só que antes de nós resolvermos esse exercício, o R14, eu preciso passar para vocês um conceito de cálculo de área. Cálculo de área de um círculo, tá certo? Então, vou voltar aqui, uma revisão sobre o cálculo da área de um círculo. Como é que nós calculamos a área de um círculo? Nós sabemos que de um quadrado a gente multiplica, né, os lados, tá certo? Do retângulo, nós multiplicamos a largura pelo comprimento. E um círculo, como é que nós calculamos a área de um círculo? Veja bem, existe uma fórmula já na matemática que foi deduzida pelos matemáticos que indicam como é que se calcula a área de um círculo. A área de um círculo, pessoal, é calculada pela seguinte fórmula, essa aqui, olha, a área do círculo, colocar Czinho de círculo é igual a π vezes o raio elevado ao quadrado. Ok? Onde, pessoal? Essa letra grega, π, ela vale 3,14. Esse π é uma constante, tá certo? Ele vale 3,14 o π. Então, se você tiver o raio, você pega o raio, eleva ao quadrado e multiplica por essa constante, o π, você encontra o valor da área, tá certo? Aqui nós temos um exemplo aqui. Calcule a área de um círculo com 20 centímetros de diâmetro. Antes eu vou explicar para vocês o que é diâmetro e o que é raio. O que é raio, tá certo? Raio, pessoal, é essa distância do centro do círculo até a extremidade dele. Essa distância do centro do círculo até a extremidade, ela é chamada de raio,
ok? E diâmetro é a distância entre duas extremidades, sendo que elas têm que passar pelo centro. É a distância entre duas extremidades de um círculo, de um segmento de reta que passa pelo centro do círculo, né, até as duas extremidades. Isso aqui é chamado de diâmetro. Vocês verifiquem bem que nesse problema aqui tá sendo dado quem? O diâmetro. Então tá sendo dado essa distância aqui, olha. Essa distância aqui. Essa distância aqui é o diâmetro, ok? Diâmetro de um círculo. No caso aqui, esse diâmetro aqui no exemplo vale 20 centímetros. Só que é o seguinte, pessoal, o diâmetro, olha, como daqui para cá também é raio, olha, e daqui para cá é raio também, que é raio, e aqui é raio, olha, raio e raio. Então, o diâmetro é 2 vezes o raio, é o dobro do raio, tá certo? Então, se eu tenho o diâmetro e quero saber o valor do raio, eu vou pegar o diâmetro e vou dividir por 2 e eu obtenho o raio, ok? Então, nesse caso aqui, olha, vamos calcular a área desse círculo. Qual é a relação? É π multiplica o raio elevado ao quadrado, tá certo? Só que eu já falei para vocês que a área do círculo é π vezes o raio. Quem é o raio aqui, pessoal, desse círculo? O raio é a metade do diâmetro, né? É o diâmetro dividido por 2. Isso aqui é o raio, olha. O raio elevado ao quadrado. Tá certo? O raio elevado ao quadrado. O raio elevado ao quadrado. Ok? Então, isso quer dizer o seguinte, que a área de um círculo é o π vezes, olha, o diâmetro ao quadrado, d ao quadrado é d ao quadrado, dividido por 2 ao quadrado é igual a 4. Ou seja, está aqui, olha. A área do círculo é o π, o diâmetro ao quadrado, dividido por 4. Tá certo? Você pode, olha só, você pode fazer de duas formas. Você pode determinar, tendo o diâmetro, você determina o raio, aí você aplica na primeira relação, essa aqui, olha, diretamente. Ou se você não quiser encontrar o raio e usar o diâmetro, você pode usar o diâmetro aqui, diretamente aqui, ok? E fazer as contas. Tá certo? Então, essa foi a explicação que eu estou dando para vocês. E agora eu vou calcular aqui a área deste círculo aqui. Veja bem, esse círculo tem 20 centímetros de diâmetro. Ok? Então, é o valor do π multiplicado pelo diâmetro. Olha, o diâmetro ao quadrado. Quanto vale o diâmetro? 20. 20 ao quadrado dividido por 4. Ok? Π vezes 20 ao quadrado é 20 vezes 20. 20 vezes 20 é quanto? 400. Dividido por quanto? Por 4. Pessoal, 400 dividido por 4 é igual a quanto? É igual a 100. Então, 100 vezes π. 100 π. 100 π o quê? Centímetros quadrado. Porque a unidade está em centímetros quadrados. Então, a área é metro quadrado, centímetros quadrados. Então, a área desse círculo aí é 100 π, 100 vezes o π, centímetros quadrado. Pronto, está determinado a área. Eu poderia calcular de outra maneira, usando o diâmetro, porque eu sei, olha, se o diâmetro é igual a quanto? É igual a 20. Então, eu vou pegar 20 dividido por 2, que é igual a 10. 10 centímetros. Então, o raio é igual a 10 centímetros. Então, eu vou calcular a área. Vou separar aqui, olha, vou fazer um outro cálculo aqui, calculando a área. Vamos calcular a área do círculo, só que agora usando quem? O raio. Nesse cálculo anterior aqui, eu utilizei o diâmetro, ok? Eu substituí o diâmetro, 20 ao quadrado, que é o diâmetro ao quadrado. Agora, na relação aqui, olha, a área do círculo é πr ao quadrado. Então, eu tenho π vezes o r. Quem é o r? O r é 10. Vezes o 10 ao quadrado. Então, é π vezes 10 ao quadrado é 10 vezes 10. 10 vezes 10 é igual a
100. Então, a área do círculo é igual. Π vezes 100 é 100 π. O quê? Centímetros quadrados, porque é área. Ok? Pronto, mesmo valor. Tá certo? Só que aqui, inicialmente, eu utilizei o diâmetro, ok? E aqui eu utilizei o raio. Tem que dar o mesmo valor, pessoal, senão a fórmula não é válida. Tá certo? O conhecimento ele não é válido. Agora vamos calcular agora aquilo que está se pedindo na próxima questão. Ok? Nesse exemplo aqui, olha, eu tenho um disco, tá certo? Aqui fala o seguinte, olha, um disco de ebonite. Tem orifício central de diâmetro igual a 1 centímetro. Olha só. Orifício central é esse furo aqui, ó. Esse furo aqui central desse disco de ebonite. Pessoal, esse disco de ebonite, só por curiosidade de vocês, o ebonite é um produto que pode ser feito de plástico ou feito de PVC. Então, o ebonite é uma substância plástica, maleável, tá certo? Então, esse disco aqui, olha, é como se fosse um disco, um CD. Um CD que ele tem um furo na parte central do CD, ok? Um disco de ebonite tem um orifício, ou seja, um furo central de diâmetro igual a 1 centímetro. Olha, aqui, olha. Ele está aqui, olha. Vou projetar essa distância aqui, aqui para fora do... Ok? Pessoal, essa distância aqui, olha, o diâmetro é de 1 centímetro, ok? O diâmetro desse furo. O que é diâmetro que eu expliquei para vocês? É o segmento de reta que passa pelo centro do círculo, da circunferência, ok? E atinge as suas extremidades. Então, essa distância aqui, olha, das extremidades do círculo, da circunferência, né? Esse segmento que passa pelo centro da circunferência até a outra extremidade, ok? É o diâmetro. Então, está falando que o diâmetro desse disco de ebonite ele é 1 centímetro. Aí ele está pedindo o seguinte, determine o aumento da área do orifício. Ele quer saber quanto aumentou a área desse orifício aqui. O aumento da área do orifício quando a temperatura do disco varia de 10 graus para 100 graus Celsius, ok? Aqui, ó, eu tenho aqui nesse primeiro desenho, esse disco de ebonite está a 10 graus Celsius, a sua temperatura é elevada para 100 graus Celsius, nessa outra situação. Aí você verifica aqui, olha, que aumentou o diâmetro, né? Teve um aumento no diâmetro. Por quê? Porque ocorreu uma dilatação, tá certo? Só que esse diâmetro aqui, ó, eu não sei qual é esse diâmetro aqui. Dá para descobrir? Dá, mas não é esse diâmetro que o problema está pedindo, tá certo? Ele está pedindo outra informação, diâmetro, ok? Está pedindo outra informação. Qual é a informação que está sendo pedida? Determine o aumento da área do orifício quando a temperatura do disco varia de 10 graus para 100 graus. Ele quer o aumento, né? O aumento. Esse disco ele teve um aumento aqui na área. E que aumento foi esse? Ele tinha, por exemplo, um diâmetro menor. O que foi que aumentou? Foi essa parte aqui, olha. Essa parte aqui, olha. Que aumentou, olha. O diâmetro era esse aqui, teve um aumento, então foi essa parte aqui, olha. Essa parte aqui que representa o aumento, essa parte em vermelho. Ok? Pronto. Essa parte vermelha representa o aumento. Como é que eu calculo esse aumento? Olha, cálculo do aumento da área. O aumento da área, pessoal, é o ΔA. ΔA é a variação da área. O que está sendo pedido é a variação da área. Para mim determinar a variação da área, eu tenho que ter a área inicial, o beta e a variação de temperatura. Eu tenho a área inicial, pessoal, dá para me determinar a área inicial. Então eu tenho.
Tem o valor do beta? Tem. O problema dá o valor do beta. Está aqui, olha. O coeficiente da dilatação superficial está aqui, é dado 1,6 vezes 10 a menos 4. Eu tenho variação de temperatura? Também tem, pessoal. Variou de 10 até 100 graus, então tenho variação de temperatura. Então tenho todas as informações que eu preciso calcular esse aumento da área, ok? Mas primeiramente eu vou ter que calcular a área inicial do orifício, que não é fornecida. É fornecido o diâmetro, mas não é fornecida a área inicial, ok? Agora uma coisa importante aqui, olha. Quando o disco ele é aquecido, o orifício central aumenta de diâmetro, como se fosse constituído pelo material do disco, entendeu? Olha só, quando esse disco ele é aquecido, esse orifício aqui ele aumenta de diâmetro, como se esse orifício ele fosse constituído do mesmo material formado aqui por esse disco, ou seja, o ebonite. A gente considera que esse orifício é um orifício também constituído de ebonite, ok? Então vamos lá. Então vamos calcular a cálculo da área inicial do orifício. Essa área aqui, olha, inicial do orifício, ok? Vou pegar esse furo aqui e vou aumentar e vou colocar aqui, olha, só para a gente entender, olha só. Vou colocar esse furo maior, aqui, ó. E vou dizer que o diâmetro, olha, desse furo, o centro aqui, olha, o diâmetro dele é de 1 centímetro, ok? O diâmetro do furo é de 1 centímetro. Então, quanto vale a área? Quanto é essa área aqui, pessoal? A área desse círculo aqui, ó. Essa área aqui todinha, quanto vale? Sabendo que o diâmetro é 1 centímetro, ok? Eu tinha falado para vocês que para nós calcularmos a área, eu tenho duas situações. Eu posso pegar o π, o r ao quadrado, tá certo? A área de um círculo, ou eu posso pegar assim, ó. A área de um círculo é igual a π, o diâmetro ao quadrado, dividido por 4, ok? Posso usar essas duas relações. Como aqui é me dado o diâmetro, eu vou trabalhar com o diâmetro, ok? Se eu fosse trabalhar com o raio, eu tinha que pegar esse diâmetro aqui, olha, e dividir por 2. Mas como é dado o diâmetro e o diâmetro é 1, vai até facilitar o meu cálculo. Então aqui eu vou calcular a área, vou chamar de A0 a área inicial, ok? A área inicial, tá? Do orifício, ok? A área inicial do orifício, o A0. Então, pela fórmula da dilatação superficial, olha, dilatação superficial, a variação. Aliás, não vou usar ainda aqui essa fórmula, vou calcular a área, tá? Então vamos apagar aqui, vou apagar isso aqui e vou apagar aqui também, que está muito feio aqui. Escrevi aqui muito feio aqui esse orifício, ok? Vamos lá. Vamos lá. Orifício, tá? Então, pessoal, a área do círculo, que é a área inicial do orifício, é igual a π vezes o d dividido por 4, ok? Pessoal, aqui eu tenho π vezes... Quem é o diâmetro? Ora, pessoal, o diâmetro do orifício é igual a quanto? 1 centímetro. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 centímetro ao quadrado dividido por 4. Pessoal, 1 ao quadrado é 1. Então, vai ficar aqui, ó, π vezes 1 dividido por 4. Ou seja, vai ser π dividido por 4. Porque π vezes 1 é π. Π dividido por 4, o quê? Centímetro. Então, a área inicial do orifício é π dividido por 4 centímetro quadrado, porque é área, ok? Toda vez que é área, é quadrada, metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado. Então, eu determinei aqui a área inicial do orifício, porque eu vou precisar aqui dessa área inicial, tá certo? Agora, eu vou determinar
a variação da área, ou seja, o aumento da área. Como é que eu determino o aumento da área? Cálculo do aumento da área. Eu falei para vocês que a variação da área é igual. Eu tenho que ter a área inicial, eu tenho que ter o beta e eu tenho que ter a variação de temperatura, ok? Essa aqui é a formulazinha que eu demonstrei para vocês para o cálculo do aumento de área ou variação da área. Tá certo? Pessoal, eu tenho aqui alguns dados que eu vou precisar aqui, olha. Quais são esses dados? A área inicial. Quanto vale a área inicial? A área inicial eu acabei de calcular. É a área inicial do orifício. Quanto vale a área inicial do orifício? Vale π dividido por 4 centímetros quadrado. É a área inicial do orifício. Pessoal, quem é o beta? O beta, o problema, fornece. Quanto é o valor do beta? Vamos lá procurar. Está aqui o valor do beta. O beta, isso aqui é o beta. 1,6 vezes 10 a menos 4. Então, o beta vale 1,6 vezes 10 a menos 4 graus Celsius elevado a menos 1. Esse é o valor do beta. Então, já tenho aqui ó, a área inicial, tenho o valor do beta, ok? Tem o valor do delta teta? Delta teta? Pessoal, tenho. Por que eu tenho o valor do delta teta? Porque eu tenho a temperatura inicial, é 10 graus e a temperatura final é 100 graus. Então, qual foi a variação de temperatura? A variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. A variação de temperatura é a temperatura final 100 graus e a inicial 10 graus. Então, eu tenho aqui, a final é 100 graus, menos a inicial 10 graus. Então, a variação de temperatura é de 90 graus Celsius. Ok? Pronto. Tá certo? Agora eu vou determinar qual foi o aumento da área. Ok? Substituindo esses valores nesta fórmula aqui, olha. Olha, fórmula do aumento da área. O aumento, a variação da área é igual à área inicial multiplicado pelo beta, multiplicado também pela variação de temperatura. Então, a variação da área é igual. Quanto vale a área inicial? Está aqui a área inicial, pessoal. Π sobre 4, ok? Vezes o beta. Quem é o beta? 1,6. 1,6 vezes 10 elevado a menos 4, ok? Vezes o delta teta. Quem é o delta teta? 90 graus Celsius, ok? Então, a variação da área é igual. Pessoal, eu vou dividir aqui, ó, 90 dividido por 4, tá certo? Quanto vale 90 dividido por 4? Vejam só, eu desisti de fazer aqui a divisão de 90 por 4, porque 90 dividido por 4 vai dar 22, alguma coisa, tá certo? Não vai ser negócio para mim fazer essa divisão, não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui π vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 90. Aí eu vou dividir isso aqui, olha, eu vou colocar assim, ó, tudo dividido por 4, ok? Pessoal, eu vou fazer uma simplificação aqui, tá? Vou dividir por 2 aqui, ó, em cima, e vou dividir por 2 aqui embaixo. Dividir por 2 o numerador e dividir por 2 o denominador. Isso aí é uma simplificação, ok? Vai ficar mais fácil o cálculo, ok? A gente sempre faz o cálculo, pessoal, para ficar mais fácil, para a gente ter menos trabalho, ok? Então, aqui eu tenho aqui, ó, π vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 4, dividido... Pessoal, olha só. 90 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 45, ok? E 4 dividido por 2 vai dar 2. Agora não dá mais para simplificar aqui, porque aqui é ímpar e aqui é par, não dá para simplificar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar agora o de 1,6, eu vou multiplicar pelo 45, ok? 1,6 vezes 45. Olhem só, vamos lá.
ΔA é igual. Pessoal, 1,6 vezes 45 é igual a 72, ok? Vocês vão multiplicar aí, vocês vão verificar que é igual a 72. Então, eu vou colocar 72 vezes 10 elevado a menos 4, vezes quem? O π, olha, que está em cima. Isso aqui dividido por 2. Agora vocês descobriram, né? Por que eu não tinha dividido por 4 aqui, né? Porque aqui, olha, o 72 é par, e aqui eu tenho 2 é par, então dá para me dividir, ó. 72 dividido por 2. Vai dar quanto? Vai dar 36, né? Então aqui vai ficar 36. Aí o π eu vou colocar, deixa eu ver onde eu vou colocar esse π aqui. Eu vou colocar logo o π. 72 dividido por 2 é 36. Já, olha, o π está multiplicando aqui, olha. Está multiplicando 72. Eu falei para vocês que o π é 3,14. Existem alguns problemas que dão resposta em função do π. Outro não, você tem que multiplicar pelo valor do π para encontrar a resposta. No nosso caso aqui, não vamos precisar multiplicar pelo π. Então você vai colocar aqui 36π, que é a mesma coisa que 36 vezes π, ok? Vezes o quê? Vezes 10 a menos 4. Então, a resposta aqui, a variação da área é igual a 36π vezes 10 elevado a menos 4Q. Olha, lembra que a área? Então, aqui a área é centímetros quadrados. Tá, pronto. Essa aqui é a variação ou aumento da área do orifício, ok? Aumento da área do orifício ou a variação da área do orifício, ok, pessoal? Pessoal, olha, é uma questão que, recapitulando, que vocês têm que primeiro calcular a área inicial do orifício. Só que não é dada a área inicial, mas é dada o diâmetro. Então, com o diâmetro, olha, com o diâmetro você substitui a relação aqui, você determina a área inicial do orifício. Está aqui, ó. O diâmetro do orifício é 1 centímetro. O diâmetro inicial. Ok? Você calcula a área inicial do orifício, agora você vai determinar aquilo que o problema está pedindo. Determine o aumento da área. Ok? O aumento da área, eu falei para vocês que, olha, aumento da área, a mesma coisa que variação da área. A variação da área é a área inicial que multiplica o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial do material, vezes a variação de temperatura, ok? Haverão casos em que o problema vai fornecer para o nosso cálculo o valor do alfa, certo? Só que o alfa não resolve, porque eu preciso do beta. Mas aí você sabe que o beta é o dobro do alfa. Você pega o alfa que ele dá, o coeficiente de dilatação linear do material, multiplica por 2 e você determina o valor do beta, ok? Então tá. Aí, olha só, o segundo passo é calcular o aumento da área. O aumento da área é a variação da área, a área inicial multiplicada pelo beta multiplicado pela variação de temperatura. Essas informações eu já tenho todas, ok? A área inicial que eu determinei, o beta que o problema me dá, e a variação de temperatura que eu calculo. A temperatura final menos a temperatura inicial. Esses dados todos eu substituo nesta fórmula. Faço substituição, depois vou fazendo conta aqui com muita calma, tá certo? Com paciência, para poder não cometer nenhum erro matemático aqui e de repente chegar a um resultado equivocado, ok? De maneira que agora nós determinamos o valor da variação da área, que foi 36π vezes 10 a menos 4 centímetros quadrados, ok? Pessoal, bons estudos, já faça esse problema 2, 3 vezes, tá bom? Porque são questões como essas que vão constar na avaliação de vocês, ok? Muito obrigado.